Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então nessa manhã desse domingão aqui, estamos trazendo aqui o resumo aí da mídia esportiva, analisando o confronto de ontem, mais uma vitória do Flamengo de Tite aí, arrasadora no estádio do Maracanã, 2-0 aí contra o Fluminense, primeiro duelo aí das semifinais do Campeonato Carioca. Pedro largou dele e Cebolinha também, como de costume. Agora vamos aqui para análise da mídia esportiva brasileira. Da defesa flamenguista ou alguma questão de escolha do Diniz, taticamente falando, ou foi realmente, não, a defesa do Flamengo está muito bem postada e conseguiu anular aí esse ataque do Flamengo? Eu acho que tudo começa no sistema defensivo do Flamengo, na marcação-pressão lá na frente. O Flamengo não permite que a bola chegue para Arias, Cano e Keno. Tanto que na única jogada de perigo do Fluminense no primeiro tempo, o Arias veio buscar a bola quase como um lateral direito, forçando o Guga a apoiar, e aí ele faz um cruzamento para o Diogo Barbosa chutar para fora aos 21 minutos. Foi a única jogada, João, do Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo, com a entrada do Marcelo, o Fluminense passa a atacar mais pelo lado esquerdo. Afinal de contas, houve aí um aumento de qualidade, com a saída do Diogo Barbosa e a entrada do Marcelo. Marcelo é muito mais jogador, não me parecia em condições de atuar os 90 minutos, mas enquanto o Fluminense esteve no segundo tempo 11 contra 11, conseguiu levar algum problema ali ao Flamengo, Inclusive com o John Arias batendo uma bola, chutando, finalizando após um cruzamento da esquerda, naquele que foi o pior momento do Flamengo do jogo. Após a expulsão, não. Aí acabou, o Renato Augusto sai para a entrada do Manuel, para a recomposição do sistema defensivo do Fluminense, e aí o Flamengo passa a mandar no jogo de novo. Mas a chave do jogo para mim foi a marcação-pressão do Flamengo durante todo o primeiro tempo, o que fez com que o Flamengo tivesse um desempenho avassalador e mais uma vez perdendo muitos gols. É impressionante, esse é um problema que vem desde 2020, desde o Dome, O Flamengo é um time que perde muitos gols. E essa questão, Berna, também, da defesa do Flamengo, você começou falando isso, a gente já conversou algumas vezes aqui no News também, quase todas as análises de jogo do Flamengo nessa temporada, principalmente, passa por falar como que está sólida essa defesa do Flamengo, Essa talvez era uma das dificuldades do ano passado, lembrando que no banco ainda tem o Davi Luiz, que é um cara que já... E o Léo Ortiz estava no banco hoje. Exatamente, o Léo Ortiz acabou de chegar. Titular. É isso que eu ia te perguntar. Hoje ele ainda não jogou, Tudo bem, talvez uma questão de escolha do Tite, mas é um cara que vai chegar numa defesa que já está bem postada e é um baita jogador, destaque do Red Bull Bragantino. A gente que aqui em São Paulo acompanhava ele muito de perto, provavelmente vai ser titular e vai dar mais qualidade ainda, para essa defesa. Eu acho que a tendência é o Léo Ortiz jogar pelo lado direito da zaga como zagueiro central e na quarta zaga o Léo Pereira, Lembrando que, João, por várias vezes o Léo Ortiz jogou pelo lado direito no Red Bull Bragantino do Pedro Caixinha, não do Maurício Barbieri. Sim, e é impressionante, Essa questão da defesa é realmente muito bacana de você ver. E o que você acha, Berna? Para você, qual que foi essa diferença, essa mudança de chave da defesa? Você acha que aí foi um dedo do Tite mesmo no Flamengo ou essa questão de colocar as peças exatamente onde estava? Ao que você determina essa mudança? Acho que passa muito pela preparação física, João. Tá. Que possibilita uma marcação-pressão sufocante ali no primeiro tempo, Esse time do Flamengo até tentou fazer isso na temporada passada, principalmente com o Jorge Sampaoli, mas era um time em frangalhos fisicamente, não era possível fazer isso. Vale lembrar que o Flamengo teve 4 preparadores físicos em 2023. Não é só a mudança de técnico, é mudança de metodologia de preparo físico, de preparação física. Isso faz com que o Flamengo, ou fez com que o Flamengo no ano passado não tivesse nenhum padrão físico. Nessa temporada não, a gente vê um bom trabalho do Fábio Mazeridian que possibilita que o time, é o que a gente fala, viaje junto, Quando os jogadores da frente vão a pressão aos jogadores da saída de bola do time adversário, geralmente, quando o time não está bem preparado, os jogadores de trás demoram para chegar e aí fica um buraco no meio de campo. Dessa vez não foi o que aconteceu, ou melhor, nesta temporada não é isso que vem acontecendo. O time viaja junto, todo mundo
é um time compacto, um bloco compacto, se movimenta para fazer uma pressão na saída de bola do adversário. E no primeiro gol aí, daqui a pouco a gente vai ver de novo, que a gente já está rolando os melhores momentos. Você achou que foi uma falha do goleiro ou foi uma questão de... A bola foi em cima dele, né? A gente foi em cima dele, mas uma cabeçada queima-roupa, né? Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, né? Até houve ali uma discussão, um debate. Sim. Entre eu e o Júlio durante a transmissão, né? Eu acho que foi uma cabeçada queima-roupa. Fica muito difícil do Fábio fazer a defesa. E o Fábio fez grandes defesas também, né, na segunda etapa, né, salvou um dos gols do Flamengo. Aí a gente está vendo o gol de novo. Realmente, né, não dá para fazer. Vai ter quem critique, né? Mas não cabe a nós criticar, porque realmente foi muito, muito forte a cabeçada, né, do Everton Cebolinha também. E a questão do Fluminense, Berna, para a gente falar um pouco mais. Você acha que depois, né, não é mais aquele time que jogou um bom futebol, que foi o campeão da Libertadores, né? Lógico que no Mundial a gente também viu alterações. Teve jogadores chegando para essa temporada, o próprio Renato Augusto, que você falou, eu acho que é um bom jogador que vem para compor o elenco. O Douglas Costa também já discutiu muito aqui no Band Esportes sobre essa questão tática, onde ele poderia entrar. Mas outros jogadores que tinham um poderio ofensivo, né? O próprio caso do Paulo Henrique Ganso, por exemplo, ele já não consegue mais desempenhar, Berna. Aí você... E até saiu machucado hoje. Exato, mas daí o que você acha que aconteceu? Você acha que não cabe ao Diniz eventualmente chegar e falar, putz, agora eu não consigo mais usar essa peça, tentar talvez trazer o Arias mais para trás para tentar movimentar o ataque? Porque hoje a gente viu o Fluminense, lógico, a gente falou do poderio defensivo do Flamengo, mas foi o Fluminense que não teve aquele ataque dinâmico, o dinâmico e ofensivo, né, que a gente vê muitas vezes. Até porque, João, nenhum dos meias do Fluminense jogou bem. Então fica difícil fazer com que a bola chegue nos atacantes com qualidade. Foi aquilo que a gente falou. O Fluminense, eu não vou dizer que se entregou à marcação, mas passou por apuros no primeiro tempo, né? Porque a bola não chegava no meio de campo, né? Os jogadores de meio de campo, várias vezes, por exemplo, o Renato Augusto veio participar do processo de saída de bola na área defensiva do Fluminense. Sim. Né? Então, fica difícil, né? Se ele vem fazer esse trabalho com o Martinelli, o Ganso acabava ficando sozinho para tentar fazer com que o Fluminense saísse com a bola com qualidade. E o Flamengo fazendo uma marcação muito forte. Se a gente pegar os 3 meias do Fluminense, Martinelli, Ganso, Renato Augusto, pelo menos aqueles que começaram o jogo, eles foram muito mal. Então, isso fez com que o Fluminense não tivesse como gerar jogo para os seus atacantes. E para a gente fazer uma análise já planejando o jogo da semana que vem, lembrando que o Band Esportes vai transmitir essa volta da semifinal do Campeonato Carioca, mesmo horário, às 9 da noite, esse horário boêmio, né, de sábado, né, Berna? Você, provavelmente, assinante que estava vendo no boteco, pode estar aí no boteco agora tomando uma, vendo a gente, esperando o Tito, esperando o Diniz. Lembrando, o Band Esportes transmite ao vivo às 9 da noite. E eu queria te perguntar, Berna, o que o Fluminense precisa trocar? Qual que deve ser o pensamento do Diniz de mudança para tentar reverter essa vantagem flamenguista, ou ficou muito difícil? Ficou muito difícil, até porque o Fernando Diniz não vai ter o Thiago Santos, vai ter a volta do André. Faz toda a diferença para esse time? Faz toda a diferença para esse time, é verdade. Eu não vou dizer que com o André em campo o Fluminense não teria tomado o vareio que tomou no primeiro tempo. Sim. Mas é um jogador de mais qualidade, né? E é mais preparado para participar não só na marcação, mas também no processo de saída de bola do Fluminense, do que o Martinelli, por exemplo, que é um jogador que costuma jogar mais adiantado. Mas está muito difícil a situação, acho que o Flamengo coloca um pé na decisão, porque o Fluminense tem de vencer por 3 gols de diferença, né? Esse gol marcado pelo Pedro no finalzinho muda toda a ideia, né, de que o Fluminense poderia fazer na segunda partida. Até porque se vira esse jogo só, né, entre aspas, 1-0, ainda mais mostrando, né, como foi o jogo, esse domínio do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, a história seria diferente nesse próprio Maracanã. Lembrando, sábado que vem, às 9 da noite. Berna, só para a gente finalizar, a gente destacou a defesa do Flamengo, a gente destacou o meio de campo, e eu queria perguntar para você, você acha que o trio ofensivo já está formado? Deve ser esse? Ou você acha que ainda o Gabigol tem espaço? O próprio Cebolinha, que entrou muito bem, fez gol, né, também. Tem essa questão de alternar. Eu acho que o Pedro não sai mais. Não, o Pedro não pode sair. Sim. O Pedro não pode sair. Vale lembrar que o Tite gosta de jogar com 2 pontas abertos, né? Foi assim na seleção brasileira, aliás, nas 2 seleções, né, que disputaram as Copas do Mundo da Rússia e do Catar. Ele gosta de ter esses 2 pontas bem abertos. Pelo lado direito, ele só tem um, que é o Luiz Araújo. Então, o Luiz Araújo vai ser o titular.
O Cebolinha está jogando muito, não dá para tirar o Cebolinha do time. O que vai acontecer foi o que a gente viu hoje. Sempre a entrada do Bruno Henrique no segundo tempo. Sim. Né? Você acha que ele não pode ser titular? Não, ele pode ser, de repente. Vai ter jogo para todo mundo nessa temporada, né, João? Sim. Mas o Bruno Henrique entrando no segundo tempo no lugar do Luiz Araújo. Porque o Luiz Araújo é um jogador, eu já falei sobre isso aqui no Band Esportes, que acaba se destacando também por ajudar na marcação. Então é um jogador que acaba se desgastando mais. E aí é quase mandatória, né, essa substituição da saída dele para a entrada do Bruno Henrique. E aí a gente pode ter dois formatos diferentes de ataque. Bruno Henrique entrando como entrou hoje pelo lado direito, ou o Cebolinha se deslocando para o lado direito, como aconteceu na primeira partida contra o Fluminense, na Taça Guanabara, no jogo contra o Madureira também, e o Bruno Henrique atuando pelo lado esquerdo. E o Gabigol, dá para jogar pelas pontas, dá para jogar ao lado do Pedro, é o cara que às vezes tem que entrar necessariamente numa substituição para o Pedro, em termos de cansaço também, que é o que você falou, vai ter espaço para todo mundo, tem muito jogo o Flamengo também nessa temporada, vai vir forte na Libertadores, ou você acha que o tempo do Gabigol no Flamengo já está se esgotando? Não é isso não, João, ele precisa jogar, ele vem tendo a oportunidade, né, de entrar durante os jogos, não vem marcando gols, nos 2 jogos em que ele começou, ele marcou gols. Contra Sampaio Corrêa e Volta Redonda. Mas me parece que nessa versão do Flamengo, agora com o Tite no comando, Gabigol é o reserva do Pedro. Eu não consigo imaginar o Gabigol jogando, por exemplo, no lugar do Luiz Araújo, nesse sistema. Sim. Por exemplo, se o Flamengo jogar com o Losango no meio de campo, como fez algumas vezes nessa temporada, aí sim é provável que você possa ter Gabigol e Pedro jogando mais à frente, assim como foi no Flamengo do Dorival Júnior, campeão de Copa do Brasil e Libertadores. É isso. Bom, a gente vai fazer uma paradinha rápida aqui no nosso Band Esportes News. Mas esse Pulgar joga muito. Olha o Caetaninho. Salve, RMP. Sou fã do seu trabalho. O único que pedia a saída do Paulo Souza e do VP na época. E agora vejo o Mister igualar o recorde lá na Arábia. Vergonha. O Bruno Henrique não rende na ponta dele. Pois é, Caetaninho. O Mister, bicho. Quem acha que o trabalho dele no Flamengo foi um acaso? É má vontade só. É só para ter má vontade com o Mister. O cara é tricampeão português, pô. Ele, tá fazendo um trabalho gigantesco lá. Sabe quem é que ele tá deixando no chinelo lá? Luiz Castro, tão insensado aqui no Botafogo, e Marcelo Galhardo, que o Flamengo tantas vezes sonhou com ele. Só isso que o Mister está fazendo lá. 26 vitórias, vai para a 27ª, ou 27, vai para a 28ª. Eu sei que ele, no momento, ele já é o recordista de vitória, junto com um time lá da Nova Zelândia, sei lá eu. Mas se ganhar mais uma, passa a ser o único, né? Aí outra coisa que antes o Caetaninho falou, que eu concordo com ele. O Bruno Henrique, cara, quando entrar, tem que entrar na esquerda e o Cebolinha para a direita, cara. É isso que tem que ser feito. É óbvio. E acho que isso aí tem que ser feito já. Porque o Luiz Araújo, cara, eu vou dizer, vou repetir, aí depois ele fez 2 partidas boas, uma boa e a outra assim. Aí todo mundo cai no meu pé, que queimou a língua com o Luiz Araújo. Cara, Luiz Araújo é fraco. É fraco. Pode ser um bom reserva. Para ser titular, é fraco. Vai já acabar perdendo essa vaga. Não tem bola para ser titular nesse time do Flamengo atual. Se o Gerson estivesse aqui, já estava barrado. Se o Gerson estivesse jogando. Mas, como não tem, e o Tite adora a tal história dos pontinhas, acaba jogando. É fraquinho. Então, eu acho que sim, o sistema com o Bruno Henrique pode ser a solução, mas eu acho que invertido. O Bruno Henrique na esquerda e o Cebolinha na direita. Porque o Cebolinha está jogando bem em qualquer parte do campo. Ele vai jogar bem na direita também. O Flamengo não dá espetáculo, mas demonstrou um futebol muito consistente e equilibrado. O time já tem a cara do Tite. Concordo com vocês. Acho que o time já tem a cara do Tite e é uma cara bem aceitável. O Xará diz assim, apesar de render... Mas eu também acho que o BH é melhor que o Luiz Araújo sempre. Sabe por que ele ainda não é? Não barrou o Luiz Araújo? Porque o Luiz Araújo faz uma coisa que o Tite e muitos treinadores gostam, que é ser ajudante de lateral. O Luiz Araújo corre feito coelho em desenho animado e volta para ajudar o lateral. Por isso é que ele continua no time. Porque ele é um jogador extremamente errático, chuta-chuta, sabe? Enfim, acho que mais cedo ou mais tarde vai acabar
vai acabar barrado. Caetaninho volta e diz: quem será o candidato à presidência? Ninguém sabe ainda. Essa eleição está muito estranha. Se o Bandeira vier, certamente vai trazer o JJ. Sinceramente, o futuro do Flamengo é incerto. Olha, eu acho o seguinte: tem um papo até de que o Bandeira já estaria fazendo os primeiros contatos com o Jorge Jesus. Mas tem um detalhe, né? Se o Tite for muito bem esse ano, ganhar brasileiro, ganhar Libertadores, tá? Você não faz sentido você tirar o Tite, ainda que seja para trazer o Jorge Jesus. O Renato, o candidato Landim, deve ser o Rodrigo. Não, Renato. Deve ser o Rodrigo Drunch, mas com um apoio velado, e não acho que ele vai ser eleito, não. O BAP vai sair, o BAP vai sair, e vai sair candidato. E os dois juntos, nenhum dos dois se elege, ganham da oposição. Ou o Bandeira, ou o tal do Villain, que é um cara que foi vice do Bandeira, tá? Que quer ser candidato, mas que já disse que não será candidato se o Bandeira sair. Mas eu não tenho certeza se o Bandeira vai sair candidato, não. Mas se ele não sair candidato, ele certamente vai apoiar alguém forte. E esse alguém tem muita chance de ganhar. A não ser que o Flamengo ganhe tudo esse ano. Aquela velha história. Se a bola entra, tudo se perdoa. Então, vamos ver. Mauro Cif, boa noite. Porque hoje o ponto esquerdo é destro e não canhoto? Pois é, cara. Eu concordo com você, rapaz. Isso é uma coisa que me incomoda também. Mas que virou vamos assim dizer, uma coisa mundial. O Salah joga trocado. Uma porrada de gente joga com o pé trocado. O próprio Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é destro e joga com o pé trocado. Virou moda agora, porque isso começou... Quer dizer, começou não, mas se vamos assim dizer, popularizou com o Robben holandês, que também jogava com o pé trocado e fazia muito gol, cortava para dentro e fazia muito gol. Eu não estava fazendo anteriormente porque eu estava, digamos, de férias. Então, enfim, coincidiu aí com um período, digamos assim, tranquilo do Campeonato Carioca e agora com o início da semifinal e provavelmente Flamengo chegando à final, obviamente a gente vai continuar fazendo as nossas lives aqui. Estava com saudades de vocês, de conversar com vocês ao vivo. Beijo para vocês, boa noite a todos. Mais uma live no canal Vini Casagrande. E que baile do Flamengo no Maracanã para cima do Fluminense. Foi um massacre. Um massacre. 2-0, saiu barato para o Fluminense. O Flamengo, de fato, gente, não é exagero, não. O Flamengo amassou o Fluminense. Amassou. O Flamengo não deixou o Fluminense respirar. Foi muito bem, no ponto de vista tático, no ponto de vista técnico, vários jogadores se destacando. Só que, quando a gente fala assim, o Flamengo amassou e sai vencendo por 2-0, o que aconteceu? Os atacantes perderam muitas oportunidades. E é esse o ponto negativo, digamos assim, do jogo do Flamengo contra o Fluminense. Antes de dar continuidade aqui, não deixe de se inscrever no canal, solta o dedo no like. O Flamengo ganhou, está todo mundo feliz. Se inscreve, manda para os amigos, para as amigas, o canal Vini Casagrande. Se quiser ajudar de maneira financeira, tem o Pix na descrição. Foi um gol que chamou a atenção. Mas eu ia falar do De La Cruz, cara, agora. Porque, embora ele não tenha feito gol, mas a partida que ele fez hoje foi absurda, gente. É um jogador extremamente inteligente, técnico, taticamente falando, muito bem. O cara entende muito de tática dentro de campo. Você vê que ele sabe jogar sem a bola, não é só com a bola que ele joga. Fisicamente, ele sobressai. O cara é um motorzinho. Que jogador é o De La Cruz? Na minha visão, nenhuma surpresa. Mas muitos não acompanhavam o De La Cruz nos tempos de River Plate. Gente, eu vou ser sincero, eu parava para assistir um jogo do River Plate por causa do De La Cruz. A verdade é essa. Porque eu sempre fui fã do De La Cruz. Sempre, sempre, sempre. Então, galera, se quiserem mandar superchat, podem mandar. Se não tiverem cartão de crédito para mandar superchat, pode mandar Pix, que eu leio aqui na hora, tá bom? Então, fiquem à vontade aí. Acertei o placar, mas ficou baixo. Era para ser mais, concordo. O Flamengo tem de parar de perder tantos gols em tantos jogos, concordo. Mais comentários.
Vene, tem gente falando que o De La Cruz está devendo. Para mim, ele fez muito bons jogos pelo Fla. Na minha opinião, ele está demonstrando o que esperar. Pô, eu discordo de quem diz que ele está devendo. Muito pelo contrário. Quem fala isso, para mim, não está acompanhando de perto o De La Cruz. Sobretudo depois que ele foi deslocado para ser segundo volante na vaga do Gerson. Posso estar enganado, mas acho que são 4 jogos seguidos já do De La Cruz como segundo volante. Os 4 jogos ele jogando muito bem no meio de campo. Muito bem, muito bem. Grande Vene, um time extremamente competitivo que não vemos há muito tempo no Flamengo. Não esperem futebol do JJ, mas um time bem organizado que vai brigar por tudo esse ano. Lucas, esquece o JJ, esquece o Flamengo do Jorge Jesus. O que aconteceu em 2019 ficou em 2019. Agora é o Flamengo do Tite, e o Flamengo do Tite está indo muito bem, obrigado. O tal equilíbrio que o Tite sempre pediu, desde quando ele chegou ao Flamengo, ele está conseguindo. Ele está conseguindo. O Flamengo não sofre gol e faz gol, embora pudesse fazer mais gols ainda. É porque não está conseguindo. Tá, cara, os gols que o Flamengo perdeu hoje foram absurdos, gente. O Pedro perdeu uns 3 ali que, na boa, não tem como perder, cara. Não pode dar esse mole. Não pode. Eu sei que o Fluminense estava mal, mas não pode dar esse mole. Porque se der esse mole uma outra equipe, era. Quando eu falo para uma outra equipe, é já pensando em Libertadores, já pensando em Copa do Brasil e até jogos decisivos no Campeonato Brasileiro. De La Cruz, melhor jogador hoje em campo. Eu não acho nenhum exagero dizer isso, tá? Inclusive, eu acho até que se eu tivesse que votar, eu votaria no De La Cruz. Isaías, grande Vene, abraço de Criciúma, grande partida do Flamengo, 0 erros. Valeu, galera. Valeu, Isaías, Criciúma. Tite vai enterrando o time